Salve, salve nação tricolor, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo aqui do Glória e Tradição, aqui quem nos fala sou o Felipe. E pessoal, hoje, né, a gente vai voltar a fazer aquilo que a gente já está acostumado, né? Comparar com campanhas de outros anos, fazer alguns cálculos, afinal, a situação do Fortaleza no Campeonato Brasileiro é uma realidade muito dura, mas uma realidade reversível. E a gente tem que se apegar a certos detalhes, temos que recuperar a confiança para poder sair dessa situação, mas isso não tira da gente o direito de olhar as campanhas de outros clubes e comparar com o que o Fortaleza vem fazendo nessa temporada. A gente não compara só também o que o Fortaleza joga dentro de campo, que é o que fazemos nos nossos pós-jogos e nossos programas semanais. A gente também temos atrações onde a gente traz alguns detalhes de outros anos, de outras campanhas, de clubes que brigaram também para não cair e nessa altura do campeonato, o que aconteceu com eles. Então, eu vou trazer para vocês aqui o que aconteceu no Z4 dos últimos 6 anos, das últimas 6 temporadas do Campeonato Brasileiro, comparados na 10ª rodada com a 10ª rodada do Brasileirão de 2022. Mas antes da gente começar, só lembrar rapidinho que esse vídeo ele é patrocinado pela 1xBet, 1xBet que é a maior casa de apostas do Brasil e do mundo, patrocina Campeonato Inglês, patrocina La Liga e está patrocinando a gente aqui do Glória e Tradição, já é uma parceria bem conhecida, você já deve estar acostumado. Você sabe que na 1xBet dá pra gente fazer uma criação de conta e contar como algumas regalias, né? Você vai mirar a sua câmera do seu celular neste QR Code que está aqui aparecendo na tela, vai ser redirecionado para o site e vai digitar o código promocional do Glória e Tradição. Lá você vai receber vários benefícios entre duplicar o valor apostado no limite até de R$ 1.200 e assim começar a se divertir nesse mundo das apostas. Então, sem dúvida nenhuma, é uma forma de você poder ganhar dinheiro e quem sabe também fazer aquela fezinha, né? Quando joga o Fortaleza vai jogar. E aquela coisa, como é mundo das apostas, você pode fazer o que quiser. O jogo contra o Goiás, por exemplo, acabou sendo um empate. Então quem apostou ali no empate deve ter tirado uma grana, né? Infelizmente, não era o que o torcedor do Fortaleza queria, era a vitória. E é exatamente por isso que nas apostas pode tudo. Você pode fazer e ter a liberdade de apostar livremente. Então faça um XBET, se divirta, sempre com muita responsabilidade e tenha a oportunidade de ganhar muito dinheiro e também torcer para o seu time de coração. Então a gente vai começar aqui mais um vídeo, vou chamar aqui a vinheta para a gente poder dar início a esse vídeo educativo, eu diria que é mais informativo e um tanto quanto preocupante. Pois bem, vou colocar aqui na tela para a gente poder acompanhar o Z4 das séries A de 2016 e 2017, tá? Vamos começar esse recorte com 2016 e eu limitei aqui para poder ficar 3 imagens bem dinâmicas para a gente poder acompanhar com mais atenção e comparar com as campanhas dos clubes naquela época e também entender o contexto de cada um naquele ano. Bom, na imagem do lado esquerdo você vê o Campeonato Brasileiro de 2016, na 10ª rodada, tá? Vamos perceber que existe o padrão de 10 jogos por muitas equipes, a pontuação que eles fizeram naquela altura e quem acabou sendo rebaixado. A situação do Fortaleza atualmente no Campeonato Brasileiro é de última colocação com 6 pontos conquistados. Nesses dois exemplos, a gente vê que tem uma equipe que se assemelha a esse dado matemático, e é o Atlético Goianiense dali de 2017. Na bola jogada, a gente sabe que o Fortaleza ele tem uma qualidade maior. A gente já discutiu, temos inclusive inúmeros programas falando sobre isso. Mas aqui a gente vai calcular os números, vamos fazer essas comparações, aliás, friamente, tá? E aí igualar as campanhas das equipes que foram rebaixadas. Em 2016, por exemplo, você vê que as equipes que acabaram caindo, que estão na tela, foi o Santa Cruz e o América Mineiro. O Santa Cruz ele tinha 11 pontos, tá? É uma situação que a gente vai acompanhar bastante nesses exemplos, porque muitas equipes despencaram das primeiras posições até o rebaixamento. Principalmente em 2016, tá? Porque em 2016 você tinha o Internacional lá em cima na tabela. O Internacional, inclusive, que chegou a liderar esse campeonato brasileiro. E ele acabou entrando numa espiral muito ruim e acabou sendo rebaixado, assim, num fator surpresa que acabou até livrando equipes como, por exemplo, o Vitória, que lutou para não cair do rebaixamento, tá? E 2016 foi um ano muito equilibrado, assim, diria, para no Campeonato Brasileiro. Mas no final das contas, a gente viu que nesses exemplos, tanto América Mineiro quanto Santa Cruz, eles já tinham mais do que 6 pontos, tá? E lembrando, na atual tabela do Campeonato Brasileiro, tanto o 16º quanto o 17º, eles têm 11 pontos e o 18º e o 19º tem 10, tá? Então a gente vê como existe realmente um padrão de pontuação, ele sempre fica nessa média e para comparar
a gente vê como o campeonato de 2021 ele tá um pouco acima. Se a gente olhar, por exemplo, do lado de 2017, podemos ver que tanto o Avaí quanto o Atlético Goianiense, eles foram rebaixados, tá? Inclusive nas mesmas posições, tanto o Avaí quanto o Atlético Goianiense caíram para a Série B do Campeonato Brasileiro e a dupla Bavi acabou escapando do rebaixamento. Lembrando que 2017 foi um ano também que o São Paulo ele lutou para não cair e também conseguiu se livrar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vou tirar agora isso aqui da tela, porque eu vou evoluir agora um pouco mais os anos, tá? Vou colocar aqui a Série A de tanto de 2018 quanto a de 2019, porque até é curioso a gente comparar, porque em 2019 o Fortaleza ele já passou a disputar o Campeonato Brasileiro da Série A e a gente vê ele no print, tá? A gente vê ele no print que eu vou colocar agora na tela. Em 2018, vale ressaltar, a gente tem um exemplo bem semelhante, aliás, um exemplo pior do que o Fortaleza tem atualmente. O Fortaleza tem 6 pontos em 10 partidas disputadas. A gente tem um exemplo, por exemplo, do Ceará, que ele tinha 4 pontos em 10 partidas disputadas. Esse é o ano que até a galera que acompanha futebol local sabe que foi o ano que o Lisca chegou, que salvou o Ceará do rebaixamento e tudo mais. E o lanterna no final do campeonato acabou sendo o Paraná. O Paraná que está ali em 18º, ele acabou sendo o último colocado, foi rebaixado, assim como o Vitória também. O Vitória lutava contra o rebaixamento, e ele acabou sendo rebaixado. Você vê ali naqueles X ali lá da lateral direita de cada tabela, ele indica quem acabou permanecendo e quem acabou sendo rebaixado, tá? É muito interessante você ver que tinha essa diferença. A gente tinha, por exemplo, o Santos e o Vasco com 9 pontos, mas o Vasco ele lutou para não cair até a última rodada. Ele foi inclusive o 16º colocado, escapou do rebaixamento ali por pouco, na última rodada, num jogo justamente contra o Ceará, e acabou vendo essa diferença acontecendo. Novamente, a pontuação do Z4 da 10ª rodada de 2022 é maior do que a de 2018, tá? Porque, aí, como eu falei, tanto o 16º quanto o 17º, atualmente, eles têm 11 pontos, e o 18º e 19º, eles têm somente 10, ou seja, ultrapassa o que tem aí nesse exemplo de 2018. Em 2019, curiosamente, todo o Z4 que está na tela foi rebaixado. O Avaí foi rebaixado, o CSA foi rebaixado, Chapecoense foi rebaixado e o Cruzeiro também foi rebaixado. Curioso notar também que a pontuação do Avaí e do CSA eram também muito baixas, tá? Assim como no primeiro exemplo de 2018, o Ceará se comparado ao Fortaleza, nesse exemplo, o CSA e o Avaí estão comparados ao Fortaleza. Dos três que eu citei, o Ceará foi o que acabou escapando em 2018, como eu falei, naquela arrancada do Lisca. E o Fortaleza você pode ver ele em 13º, que na reta final dessa Série A 2019, inclusive, ele teve uma arrancada, venceu muitos jogos e acabou se classificando para a Copa Sul-Americana, ficando a uma posição de classificar para a Libertadores. Mas naquela altura, Fortaleza em 10 jogos tinha feito 13 pontos, tá? E por último, para encerrar, vou colocar aqui a tabela assim, não é mais confusa, não sei se esse é o nome correto. Mas o campeonato de 2021, de 2020 a gente sabe que ele teve muitos problemas por conta da Covid, né? Então acabou muitos jogos sendo adiados e a gente viu uma tabela um pouco bagunçada aqui. Tanto que a gente compara que tem só no print, Atlético Paranaense Sport com 10 jogos feitos, o Corinthians e o Bahia e o Botafogo com 9 e o Goiás ali somente com 8 jogos disputados. Então fica até um pouco difícil a gente comparar, teria que pegar a pontuação deles na 10ª, quando eles completaram 10 jogos, né? Mas aqui eu peguei exatamente de quando foi o encerramento da 10ª rodada. Se a gente for dar uma olhada, Botafogo, Goiás e Curitiba acabaram sendo rebaixados. E o Bragantino, sim, o Red Bull Bragantino acabou se recuperando e evitando a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Quem foi rebaixado nesse ano, a gente lembra, foi o Vasco. O Vasco ele estava lá em cima, ele estava no G4, aliás, no G6 nessa oportunidade. E o Vasco acabou sendo rebaixado, teve uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro. Foi aquela época que eles demitiram Ramon Menezes, foi uma desorganização dentro de campo. E o 16º dessa edição foi o Fortaleza. Mas vamos comparar novamente a pontuação. O que mais chega próximo é o Red Bull Bragantino, que tinha 7 pontos em 10 jogos. O Fortaleza tem 6 pontos em 10 jogos. Então a gente vê que, nesse exemplo, o Red Bull Bragantino acabou saindo, acabou conseguindo escapar da queda. Então serve mais um exemplo para a gente comparar, para a gente ver como a 10ª rodada é um pouco cedo, mas ela já indica quem pode cair. Esse é que é a grande conclusão desse vídeo. Mas para a gente chegar lá, vamos só falar aqui rapidinho de 2021, que também lidando com os jogos atrasados, a gente vê várias equipes com 10 jogos e o Cuiabá e o Grêmio somente com 8. O Grêmio é uma lástima, né? Porque o Grêmio tinha 2 pontos em 8 jogos.
né? O Grêmio realmente tinha uma campanha muito ruim, muito ruim. Tava muito na cara que ia ser rebaixado. E essa é a grande preocupação do torcedor do Fortaleza, né? A grande preocupação, essa baixa pontuação. Curioso ou não, a Chapecoense também tinha 4 pontos em 10 jogos e acabou sendo rebaixado. O Sport tinha 7 pontos em 10 jogos, acabou sendo rebaixado. E o Cuiabá tinha 5 pontos em 8 jogos, acabou escapando do rebaixamento. Mas a gente tem que lembrar, o Cuiabá ele lutou para não cair até o final do campeonato. Inclusive aquela vitória, acho que foi na antepenúltima rodada ou na penúltima rodada contra o Fortaleza lá na Arena Pantanal, contou demais para essa permanência do Cuiabá. Então a gente vê como realmente para eles foi uma campanha de recuperação, assim como está sendo no Fortaleza. Então vocês notaram um padrão? Vocês notaram um padrão em tudo isso que a gente mostrou? Sim. Geralmente com essa pontuação que Fortaleza tem é para você puxar a bandeira que está escrito briga para não cair. Esse é o campeonato do Fortaleza. Esse é o campeonato do Fortaleza. A gente já fala isso há muitas rodadas, mas tem que deixar bem claro e mostrar que nos exemplos que já aconteceram nas últimas edições de Série A de Campeonato Brasileiro, é necessário entender a situação e se recuperar logo. Poucos exemplos acabaram escapando, tá? Poucos exemplos acabaram escapando. Então cabe ao Fortaleza ter a responsabilidade, ter o foco e tentar vencer o quanto antes. Isso é muito difícil, é uma situação que a gente sabe que é complicada, mas que a gente não vai conseguir fazer isso largando, né? A gente tem que entender, tem que tentar abraçar e apoiar esse time. Eu vou estar lá no Castelão para apoiar no jogo contra o Atlético Paranaense e eu espero que a arrancada venha. Mas é completamente compreensível o torcedor que está chateado, ainda mais depois de um empate tão chato que foi esse jogo contra o Goiás. Enfim, o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, é um campeonato difícil, um campeonato complicado. Então cabe a gente entender o momento e tentar sair dessa situação. Exemplos estão aí, foram colocados na tela. É possível reverter? Ainda é, mas é necessário foco e muito trabalho. Amigos, então a gente vai chegando aqui na reta final desse vídeo. Agradeço a presença de vocês aqui até o final, dando aqui realmente os créditos da pesquisa ao site do jornalista Cássio Zirpoli também, que ajuda bastante para a gente poder fazer algumas coletas de informação. Então fica aqui o devido crédito. Mandar um abraço também para o nosso querido Thiago Minhoca, que sempre ajuda aqui no GT, mas sem dúvida nenhuma contribui demais com seus trabalhos, tanto de números quanto também de futebol. O cara entende demais do assunto. Então, meus amigos, vamos chegando aqui à reta final desse vídeo. Fique à vontade para comentar, fique à vontade para interagir e vamos tentar sair dessa situação todos juntos. Afinal, juntos somos fortes, somos sempre Fortaleza, né? Então, meus amigos, um abraço a todos e até mais.